Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de matrizes. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Considere A igual a essa matriz aqui. Determine o menor n pertencente aos naturais, tal que a entrada na primeira linha e na terceira coluna de AN, A elevado a n, seja maior que 119. Bom, essa questão aqui, exige um raciocínio aqui ela não exige um conhecimento teórico muito avançado, mas ela exige um raciocínio para resolver aqui, que eu acho que ela é bastante interessante, tá? Vamos lá? A gente vai adotar aqui a seguinte notação, tá? A elevado a k e j é a entrada na linha I da coluna j da matriz A elevado a k, tá ok? Logo, o problema pede que se calcule A elevado a n, a entrada 1, né? A entrada da linha 1 é coluna 3 da matriz A elevado a n, tá ok? A entrada da primeira linha na terceira coluna de A elevado a n, tá ok? Bom, vamos determinar inicialmente, né, A ao quadrado. Para fazer essa multiplicação aqui, a gente vai multiplicar esse elemento por esse aqui, né? Multiplicar esse elemento por esse aqui, multiplicar esse elemento por esse aqui, né? E vai fazer o resultado desses produtos aqui, vai somar e para encontrar esse elemento aqui, né? O elemento 1 da linha 1 é coluna 1, né? Da mesma forma, a gente vai fazer para cada um desses elementos, né? Então, esse aqui é a multiplicação de 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 2 vezes 0, né? Então dá 2, né? Esse elemento aqui é 2 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 é igual a 5, tá? De tal forma que cada elemento desse aqui é resultado dessas multiplicações, né? Dessa coluna aqui por essa linha e fazendo a soma, né? Então a gente tem os resultados aqui, tá? Só que para determinar essa entrada aqui, que é a que ele quer, mas só que na matriz AN, né, elevado a n, né, a gente não precisa calcular o resto da matriz, só precisa calcular a primeira linha, né, e aí essa matriz resultante que você multiplica pela matriz A, né, e você vai obtendo assim a ao cubo, a quarta, né, então você não precisa calcular toda a matriz, tá? Então para ganhar tempo a gente vai calcular só a primeira linha de cada uma das matrizes, né, ao cubo, a quarta, a quinta e assim por diante, tá? Então, determinando a primeira linha aqui de A ao cubo, a gente tem essa aqui é A ao quadrado, né? E a gente multiplica por A, então a gente vai obter essa primeira linha aqui, né? Que é 1 vezes 1 mais 0 vezes 2 mais 0 vezes 5, né? Que é a multiplicação dessa coluna aqui por essa linha aqui, né? Esse 3 aqui é obtido pela multiplicação dessa coluna aqui por essa linha aqui, né? Que é 1 vezes 1 mais 2 vezes 1 mais 0 vezes 5. E esse elemento aqui, que é o A13, né, que é a multiplicação dessa coluna aqui por essa linha aqui. Tá? Então, 2 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 5. Tá ok? Bom, determinando então a primeira linha de A elevado a n, aqui a gente tem a primeira linha da matriz original, né? Aqui a gente tem a segunda a elevado ao quadrado, né? A primeira linha de A elevado ao quadrado. Como é que ela foi obtida? Ela foi obtida a partir de 1 vezes 1 da multiplicação dessa coluna aqui por essa linha, né? Então é 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 mais 0 vezes 2, que dá 1, né? E esse elemento aqui é a multiplicação dessa linha por essa coluna aqui, tá? Que é 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, né, que dá 2. E o 5 aqui, que é obtido por 2, que é esse termo aqui, vezes o primeiro elemento aqui dessa linha, mais 1 vezes o elemento dessa linha, mais 1 vezes o elemento dessa linha aqui. Tá? Que é 2 mais 1 mais A elevado a primeira, a primeira entrada da linha 1, coluna 3, né, de A1, certo? Por que eu não coloquei 2 aqui? Porque isso aqui eu quero demonstrar um padrão que vai surgir aqui, tá? A primeira linha de A elevado ao cubo é a mesma coisa, né? A gente já fez o cálculo lá atrás, é a mesma coisa. Então aqui fica 2 mais 2 mais A elevado ao quadrado, a entrada da primeira linha, terceira coluna de A elevado ao quadrado, ou seja, da linha anterior, né? Da mesma forma, eu coloquei 5 aqui porque eu quero mostrar o padrão que vai acontecer aqui, tá? Então, você vê que estão ocorrendo alguns padrões aqui, né? Primeiro que aqui é sempre 1,
que é o resultado dessa coluna aqui, da multiplicação dessa, esse 1 aqui é o resultado da multiplicação dessa linha por essa coluna aqui, ou seja, aqui é sempre o resultado da linha anterior vezes essa coluna aqui, o que dá sempre 1, tá? Porque a anterior é sempre 1, né? Então o que acontece? Aqui é sempre 1, tá? A entrada da primeira linha, primeira coluna é sempre 1, tá? A da primeira linha, segunda coluna, é sempre o número do expoente. Por quê? Porque isso aqui, esse 2 aqui, é o resultado da multiplicação da linha anterior por 1 mais 1 vezes o segundo elemento aqui. Como o elemento aqui é 1, né, ficou 1 mais 1, 2. Né? Quando você for calcular o 3, é sempre a multiplicação de 1 por 1, né, mais 2 vezes 1, ou seja, 2. Então é 2 mais 1, 3. Quando você fizer o 4, vai dar 4 aqui embaixo, entendeu? Então essa entrada aqui da primeira linha, segunda coluna, é sempre o número do expoente aqui. Tá ok? Simplificando, né, sintetizando aí a explicação. A entrada da primeira linha, segunda coluna, sempre é o número do expoente aqui da matriz, né, que você está elevando a matriz. Tá? E esse elemento aqui é calculado por essa fórmula aqui, né, que é 2 vezes o primeiro elemento da primeira coluna, a entrada da primeira linha, primeira coluna da matriz anterior, mais uma vez a entrada da primeira linha, segunda coluna da matriz anterior, mais a entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz anterior. Tá ok? De tal forma que quando você chega em A elevado a expoente n menos 1, né, você aqui é sempre 1, certo? A primeira entrada da primeira linha, segunda coluna, n-1, que é o número do expoente, tá ok? E esse elemento aqui, ele é calculado como? Ele é calculado como 2 vezes o primeiro, a entrada da primeira linha, primeira coluna da matriz anterior, mais a entrada da primeira linha, segunda coluna da matriz anterior, mais a entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz anterior, tá ok? Isso aqui é igual a 2, porque esse elemento aqui, né, a primeira entrada da primeira linha, a entrada da primeira linha, primeira coluna da matriz anterior é sempre 1, né, então esse número aqui é sempre 2, tá? Aqui é o número do expoente, como a entrada da primeira linha, segunda coluna da matriz anterior é n-2, né? E o AN-2, A elevado a n-2 aqui, né, a entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz anterior, a gente não sabe por enquanto, né, porque ela não calculou ela aqui ainda, tá ok? Aliás, ela foi calculada aqui atrás, né? Mas a gente não sabe explicitamente ainda qual que é, mas a gente referencia aqui como a primeira entrada, terceira coluna da matriz anterior, tá ok? E finalmente a primeira linha da matriz A elevado a n é igual a 1, que é sempre 1 aqui, mais o expoente aqui, que é a entrada da primeira linha, segunda coluna é o número de expoente, né? E mais a entrada da primeira linha, terceira coluna dessa matriz aqui, é calculada da seguinte forma, né? 2 vezes essa entrada aqui, né, da primeira linha, primeira coluna da matriz anterior, mais a entrada da primeira linha, segunda coluna da matriz anterior, mais a entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz anterior. Tá ok? Isso aqui é sempre 1, né? Então 2 vezes 1 dá 2. Esse n-1 aqui, essa entrada aqui é n-1, que é o número de expoente da matriz anterior, tá? E mais a entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz anterior, que a gente não sabe explicitamente qual é. Tá ok? Tudo bem até aqui? Espero que esteja. Bom, seguindo então, você tem, colocando aqui de uma outra forma, né, você tem que, agora de uma maneira reversa, né, você tem que a entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz N é isso aqui, né, definido em função da entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz anterior, tá? E assim por diante, né, até aqui, quando você chega na entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz A ao quadrado, você tem ela 2 mais 1 mais a entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz anterior, que é o A1, né, que finalmente é 2. Tá ok?
Então você pode reescrever isso aqui da seguinte forma, olha, essa matriz aqui, esse elemento aqui, né, a primeira entrada, a primeira linha, a terceira coluna da matriz N é 2 mais N menos 1, né, mais essa entrada aqui da matriz anterior, né? Só que essa entrada aqui é definida dessa forma aqui, ó, 2 mais N menos 2 mais essa entrada aqui da matriz anterior, né? E essa entrada aqui é 2 mais n menos 3 mais essa entrada aqui da matriz anterior. E assim você vai fazendo para baixo, né? Vai seguindo essa sequência aqui. Até que você chega nesse termo aqui, né? Que é a entrada da primeira linha, terceira coluna da matriz 1. Tá ok? Passando isso aqui tudo para uma linha só. Bom, escrevendo tudo aqui numa linha só, né, eu tenho 2 mais n menos 1, mais 2 mais n menos 2, e assim por diante, até 2 mais 3, 2 mais 2, 2 mais 1, e aqui finalmente o 2. Tá? Se observe que eu tenho um 2 aqui, 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 né? E um 2 aqui. Tá? Daqui para cá, eu tenho n menos 1 vezes 2. Porque você observa que é 1, aqui eu tenho 1, aqui 2, né? Aqui o segundo 2, aqui o terceiro 2, então aqui é n menos 1, 2, né? Então aqui, daqui até aqui, né? Aqui, eu tenho n menos 1 vezes 2. Mas eu tenho mais um 2 aqui, então eu tenho daqui até aqui 2n, né? A soma desses dois aqui dá 2n, né? Então essa soma aqui é 2n. Então eu posso reescrever essa expressão aqui como 2n mais n menos 1 mais n menos 2, assim por diante, até 1, tá? Isso aqui é uma PA, é a soma dos termos de uma PA, tá? Que o primeiro termo é 1 e o enésimo termo é a soma dos n menos 1 termos, né? Aqui tem n menos 1 termos, o primeiro termo é igual a 1 e o enésimo termo é igual a n menos 1, né? Então você pode fazer essa soma aqui, tá? Essa soma aqui é A1 mais AN menos 1 dividido por 2 vezes N menos 1, que é o número de termos da PA que eu estou somando, né? Então aqui dá 1 mais N menos 1 sobre 2, então esse menos 1 vai gastar com isso aqui, né? E aqui vai ficar N menos 1 aqui. Então fazendo a multiplicação aqui fica N ao quadrado menos N sobre 2, tá? Dessa forma então, essa expressão aqui se torna o 2n, né, mais n ao quadrado menos n sobre 2, que é igual a n ao quadrado mais 3n sobre 2. Tá? O problema, ele pede que o menor valor de n para que esse elemento aqui, né, essa entrada aqui, seja maior que 119. Tá? Então, n ao quadrado mais 3n sobre 2 tem que ser maior que 119. Tá? A hora que você faz essa multiplicação, multiplica os dois lados por 2, né? Eu fico com n ao quadrado mais 3n é maior que 238. Tá? Então, quem implica que n ao quadrado mais 3n menos 238 tem que ser maior que zero. Tá? Isso aqui, a gente aplicando Bhaskara para encontrar as raízes, você vai ter que n igual a menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 238, dividido por 2 vezes 1. Né? Isso aqui é menos 2, mais ou menos a raiz de 9 mais 952, que é igual a menos 3 mais ou menos 31 sobre 2. Né? O que implica que ou n igual a menos 17 ou n igual a 14. Tá? Aqui é o gráfico da parábola, tá? Então você tem um ponto aqui, menos 17, 0 e o 14, 0, tá? Esse gráfico é para cima porque o coeficiente de n ao quadrado é 1, né? Que é maior que 0, então essa parábola é voltada para cima, tá? Dessa forma, para que essa função aqui seja maior que 0, ou o n tem que ser menor que 17, menos 17, ou o n tem que ser maior que 14. Como o n pertence aos números naturais, né, n tem que ser maior que 14, então o n que satisfaz, o próximo n que satisfaz isso aqui é n igual a 15. Né? De tal forma que a nossa resposta é que o menor n que pertence a n, então que é a entrada da primeira linha e na terceira coluna de AN seja maior que 119, é n igual a 15. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!